Olá, vamos iniciar mais uma aula de geografia e hoje vamos falar sobre os aspectos físicos e ambientais da África. O continente africano abriga 54 países independentes e o Saara Ocidental, e ocupa uma área de 30,2 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a 20,1% das terras emersas do planeta. Observando o mapa, podemos ver que o continente pode ser dividido em duas grandes regiões, com características naturais e culturais bastante distintas. A paisagem da região norte da África é dominada pela presença do deserto do Saara e do clima árido. Em termos culturais, é marcante a influência árabe. A maioria dos habitantes dos países que se localizam na região Egito, Líbia, Argélia, Tunísia e Marrocos adotou o islamismo como religião e fala variantes regionais do árabe. Línguas berberes e diversos dialetos. São faladas também línguas dos colonizadores, como o francês na Argélia. Essa influência cultural vem desde o século VII, quando o Império Árabe, em expansão territorial, ocupou toda essa região. Costuma-se também considerar uma subdivisão regional na África do Norte. A Argélia, a Tunísia e o Marrocos formam o Magrebe, do árabe, que significa onde o sol se põe. A porção mais ocidental do mundo árabe, uma região marcada pela presença da cadeia do Atlas na fachada litorânea, essa cordilheira barra a entrada da massa de ar que vem do mar e concentra a umidade na faixa litorânea, onde o clima é mediterrâneo. A paisagem da África subsaariana é marcada pelas grandes extensões de savanas e de florestas, apesar de haver desertos em sua porção meridional, como o Kalahari, no sudoeste do continente. Do ponto de vista étnico, com exceção de poucas concentrações de população branca descendente dos colonizadores europeus, essa região da África é composta majoritariamente de população negra de diversas etnias. Em Angola, por exemplo, há 10 etnias, com destaque numérico para os ovibundos, 37% da população, e quimbundos, 25%. Esses povos foram trazidos para o Brasil no período da escravidão e deram importante contribuição à cultura brasileira. Na África do Sul existem 11 etnias, entre as quais estão os Zulus e os Xhosas, as duas mais numerosas. Nelson Mandela, o primeiro presidente negro do país, era da etnia Xhosa. Na Nigéria, o país africano mais populoso, em 2017, segundo o Banco Mundial, eram 191 milhões de habitantes. Coexistem mais de 250 etnias, com destaque para o grupo Hausa e Fulani, que perfazem 29% da população. Observando o mapa, é perceptível o predomínio do islamismo no país, sobretudo no norte. Ele é adotado por 50% dos nigerianos. No sul, muitos dos habitantes são cristãos, religião seguida por cerca de 40% da população. Os outros 10% praticam religiões animistas, adotadas por diversos grupos étnicos do país. Muitos iorubas, por exemplo, são animistas, mas de forma sincrética e agregam elementos das outras duas religiões. No período colonial, entre os séculos 16 e 19, muitos iorubas foram escravizados e trazidos para a América. No Brasil, eles eram chamados de nagôs e foram responsáveis pela introdução do candomblé, religião afro-brasileira seguida por parte da população brasileira. O candomblé possui elementos animistas. Os orixás, por exemplo, os deuses dessa religião representam diversos elementos da natureza, mas de maneira sincrética, porque também incorporou elementos do cristianismo. Os orixás, por exemplo,
são associados aos santos católicos. O relevo da África é predominantemente planáltico, com uma altitude média de cerca de 700 metros. É formado por terrenos de idade geológica antiga, cerca de 2,5 bilhões de anos, já bastante desgastados pelos processos erosivos. O fato de todo o continente pertencer à mesma placa tectônica, a placa africana, e grande parte de sua borda está distante da costa, contribui para isso. No entanto, existem algumas áreas com maiores elevações, como a cadeia do Atlas. Apesar do predomínio do Planalto com altitudes não muito elevadas, no norte do continente há cadeias montanhosas formadas por dobramentos modernos, como a cadeia do Atlas, resultado do encontro da placa africana com a placa euroasiática. Também a nordeste encontra-se o Planalto dos Grandes Lagos, região de encontro de placas menores, mas de intensa atividade tectônica. Nessa área se encontram as terras mais altas do continente, com destaque para o Monte Kilimanjaro, de origem vulcânica. O Monte Kilimanjaro está localizado na Tanzânia, próximo à fronteira com o Quênia, em um parque nacional considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. É um vulcão inativo com 5.892 metros de altitude, o mais alto da África. Apesar de estar na zona tropical do planeta devido à altitude elevada, seu topo é coberto de neve. Segundo um estudo publicado nos Anais da Academia Nacional de Ciência, nos Estados Unidos, a cobertura de gelo no Monte Kilimanjaro reduziu cerca de 85% entre 1912 e 2007. Alguns cientistas apontam que o derretimento da neve resulta do aquecimento global, mas não há consenso sobre isso.